Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando no capítulo O Solo. Vamos agora ver sobre os tipos de solo. Vamos lá ao nosso livro ver sobre os tipos de solo. Ao ir à praia, caminhar por um jardim ou mexer na terra, você deve ter percebido que os tipos de solo são diferentes um do outro. E aí, você já teve essa experiência de andar a pé num jardim, andar a pé em um lugar que não tenha grama, tenha só a terra e andou na areia da praia? E andou no asfalto também. Percebeu a diferença do tipo de solo, a estrutura, um mais mole, um mais duro, um mais úmido, um mais seco. Quais diferenças podem ser percebidas entre esses solos? Como é a textura deles? Que cor eles têm? Eles são secos ou úmidos? E aí, como que você responde essas perguntas? A cor deles é igual? A textura deles é igual? Todos são úmidos? Ou uns são mais úmidos, outros mais secos, uns mais moles, outros mais duros? Qual que é mais agradável para você caminhar e pisar descalço? Os solos são formados por fragmentos de rochas e por outros componentes, como água, ar e matéria orgânica, restos de plantas e animais mortos. De acordo com a quantidade de cada um desses componentes no solo, temos diferentes tipos de solo. Então, olha aqui. Essa imagem ao lado, a representação do solo com diferentes camadas, ok? Então aqui a rocha matriz é como que começou a surgir, então tinha aquela rocha dura. A partir daí, olha, ela começou a se fragmentar em pedacinhos cada vez menores, estão vendo aqui? E aqui então nós temos a formação de camadas profundas que apresentam grande quantidade de fragmentos de rocha, ok? E aqui as camadas superficiais, que são ricas em matéria orgânica, que é a parte que normalmente nós visualizamos mais quando vamos plantar algo, quando estamos relacionando a agricultura. Normalmente o nosso acesso maior é aqui, na camada superficial, ok? Então, os principais tipos de solo. Nós temos o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. Vamos estudar a seguir as características de cada um deles. Então, olha lá, o solo arenoso. O solo arenoso é poroso e permeável. Poroso, que tem muitos poros, muitos furinhos, perfurado. E permeável, que permite a passagem de líquidos, por exemplo, a água ou gases, através de seus poros. Já viram falar em roupa impermeável? É aquela que não passa água, né? E o solo, no caso, é o contrário, ele é permeável, então ele permite a passagem de água e gases, porque ele tem muitos furinhos, muitos poros, ok? O arenoso é assim. O arenoso, então, ele é poroso e permeável, o que permite a água que seja rapidamente absorvida pela areia, como ocorre nas praias. Isso acontece porque existem espaços entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Assim, o solo arenoso é seco e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar a pouca água disponível. Observe na imagem a seguir os espaços que existem entre os grãos de areia, quase que imperceptível a olho nu, né? Então, olha aqui, pessoal, um solo arenoso com plantas adaptadas à escassez de água. Pensando aqui, por exemplo, naquelas areias do deserto do Saara, pouca água e areia, não é? Então, olha ali, o zoom da areia de praia, por exemplo, olha aqui o espaço
entre uma e outra. Tá vendo esses espacinhos pretos aqui? Tudo isso aqui tem a presença de ar ou água. Pode passar ali facilmente. O argiloso. Ao contrário do solo arenoso, o solo argiloso encharca-se facilmente. Isso acontece porque ele é formado por grãos de argila. Então aqui, pessoal, só para vocês entenderem, arenoso, a água passa, ok? Ela não passa e fica, ela passa, tá? O argiloso não. O argiloso, ele encharca-se facilmente. Isso acontece porque ele é formado por grãos de argila, bem menores que os grãos de areia, que se unem, diminuindo o espaço entre si. Então, o solo argiloso não tem tanto espacinho preto igual a gente viu ali na areia. Então, ele fica mais grudadinho e aí o que acontece com a água ou com os gases? Eles ficam ali. Eles não saem com tanta facilidade, ok? Por isso que é úmido. Olha aqui o exemplo, o solo argiloso forma poças d'água facilmente, ó, porque ele retém a água, ele segura a água aqui. E por fim nós temos o solo umífero, contém mais humus do que os demais tipos de solo. Além disso, o solo umífero é considerado um tipo de solo fértil, pois mantém água, ar e nutrientes em quantidades equilibradas para que a maioria das plantas se desenvolva nele. O que é o humus, pessoal? É um material composto das fezes da minhoca e de produtos de decomposição dos corpos de seres vivos, ok? Então, esse solo é aquele bom para plantação. Vamos fazer uma experiência na seção Eu Cientista. Olha aqui uma imagem que eu trouxe para vocês. Olha lá, a primeira imagem que eu estou mostrando aqui, ó, com o meu mouse, é o giz inteiro. Olha lá. Passou pelo ralador e então, olha o que aconteceu. Virou como se fosse um pó de giz, né? Ele ficou todo em pó. Voltando lá para o nosso livro, você vai fazer o desenho do antes e o depois. E então, vamos responder essas duas perguntinhas aqui. O giz inteiro pode ser comparado à rocha ou ao solo? O giz inteiro, a gente compara a rocha. E o giz em pó, a gente compara o quê? Ao solo. Então, vamos escrever juntos aqui? Vou só pegar minha canetinha que ficou um pouco longe do meu alcance. Espera aí. Isso. Deixei lá longinho. Então, vamos escrever juntos a letra B. Então, letra B. O giz inteiro pode ser comparado à rocha. E o giz em pó ao solo. Ok? Primeiro aquela rocha dura, o giz está duro inteiro, passou pelo ralador, como se fosse a ação do quê? Vamos ver aqui na pergunta da letra C. No ambiente, quais fatores desgastam a rocha, assim como o ralador desgastou o giz? O ralador está representando o papel do que em relação à rocha? Do ambiente, do vento, do sol, do ser humano, do desgaste da rocha. Então, vamos escrever aqui? Letra C. Então, o sol, a chuva, o sol com a letra maiúscula, que ficou pequeno, né? Sol, a chuva, o vento
a mudança de temperatura, a mudança de temperatura e os seres vivos. E os seres vivos. Então, o ralador representou o papel do sol, da chuva, do vento, das mudanças de temperatura e os seres vivos. Viram só que interessante para vocês entenderem bem como que é esse processo de formação do solo, que é aquela rocha dura e aí vai se degradando, desgastando e se torna o solo. Ok, pessoal? Vamos ver aqui no nosso livro sobre os seres vivos que habitam o solo. Muitos seres vivos dependem direta ou indiretamente do solo. Um exemplo são as plantas que geralmente vivem fixas ao solo por meio das raízes e retiram dele parte dos nutrientes necessários à sobrevivência delas. Então veja, a planta é um ser vivo, não é? E a planta vive aonde? No solo. Então ela faz o quê? Aqui nas raízes dela, onde eu estou mostrando para vocês, ela retira grande parte dos nutrientes ali por meio das raízes, né? Ela retira ali do solo grande parte do nutriente, daquilo que ela precisa para crescer, para sobreviver e se manter, ok? Então a imagem, as plantas terrestres usam as raízes para absorver água e nutrientes do solo. Então, é aqui pelas raízes que elas se alimentam. Vamos continuar. Muitos animais também dependem diretamente do solo e se abrigam nele. Os exemplos mais conhecidos são as formigas e as minhocas. Há também animais maiores, como as toupeiras. Então, olha lá, quando a Prof. Ju falou logo na minhoca, porque é pensando lá que vive embaixo, que ajuda no processo de fertilização da terra, nós também temos a grande presença das formigas, que vivem também em ambientes terrestres, né? Lá embaixo da terra também. E as toupeiras, olha aqui, que bonitinho, elas são um pouquinho maiores, mas elas vivem no subsolo, elas cavam túneis para sobreviver. Continuando aqui. Os seres que vivem ou ao menos passam pelo solo ajudam a mantê-lo saudável, pois se ao movimentarem deslocam porções do fundo do solo para a superfície e da superfície para o fundo. Isso é importante para que o solo fique mais fofo e tenha espaços para que o ar e a água se distribuam entre os grãos que o formam. Além disso, muitos seres liberam fezes no solo que se misturam a ele, deixando-o mais fértil e, consequentemente, melhor para as plantas. Então, imagina lá, esses seres que vivem lá embaixo, no solo, cavam túneis, fazem os seus buraquinhos. Cada vez que eles fazem isso, o que acontece? A terra, lá, o solo que estava mais lá na superfície, vem para cima. E o que estava na superfície acaba descendo quando ele faz o processo para formar o seu túnel. E isso colabora com a fertilização. Os seres humanos constroem suas moradias sobre o solo e retiram dele parte de sua alimentação. Como assim retira do solo parte da alimentação? Aquilo que é produzido pela agricultura para a alimentação do homem é retirado do solo. Vamos continuar aqui. Embora seja possível observar muitos seres que vivem no solo, a maioria dos seres vivos que tem o solo como abrigo é microscópica. Isso significa que eles só podem ser vistos com o auxílio de equipamentos que contêm lentes de aumento, como os microscópios.
Os principais seres que pertencem a esse grupo são os fungos e as bactérias, responsáveis pela reciclagem de materiais no ambiente. Olha aqui, além daqueles que nós vimos, que são visíveis aos nossos olhos, e nós sabemos que também colaboram para que o solo fique mais fértil, minhoca, topeira, que mais, pessoal, que a gente pode dizer? A formiga, que outros animais mais vocês conhecem e que a gente pode encontrar em um ambiente assim? E aqui, pensando nos microscópicos, nesses seres que também vivem ali neste ambiente, temos os vírus, as bactérias, os fungos, protistas e algas. São seres que nós conseguimos enxergar apenas com o uso do microscópio, ok? Então, temos esses seres aqui. Então, pensando sobre isso que nós vimos até agora, vamos então à nossa outra sugestão, pensando nesses seres. Olha lá. Olha o solo aqui, pessoal. Lembra que nós vimos que inicialmente, olha aqui o mouse, ele vem da rocha rígida, que vai se deteriorando cada vez mais, transformando em pedacinhos bem pequenininhos, ok? E aí vai surgindo o solo, cada vez vai ficando mais fértil, e então vai tendo a presença de matérias orgânicas e os animais vão surgindo ali junto com a vegetação, certo? Quais são esses outros animais que a gente encontra nessa parte aqui de solos que nós não falamos? Aranha marrom, olha o tamanho dela, aproximadamente 1 centímetro. A própria formiga, aqui é um exemplo da formiga cortadeira, 1 centímetro. Caracol de jardim, quem aí tinha pensado em falar no caracol de jardim? Nós encontramos ali no solo, ele mede mais ou menos 3 centímetros. As minhocas, nós já falamos, elas medem aproximadamente 7 centímetros. E o tatuzinho, tatu-bola, quem que já viu aí no jardim tatu-bola? Ele é tão pequenininho também, mede aproximadamente 2 centímetros. Viram que interessante? Então, seres que habitam o solo, ok, pessoal? Vamos ficando por aqui e nos vemos em outras aulas. Cuidem-se, crianças. Tchau, tchau!